Em agosto, eu participei de um desafio chamado Power Mês, onde no dia primeiro eu tinha que falar qual era a minha temporada favorita, e hoje é dia primeiro de fevereiro. Ou seja, nesse mês, todo dia eu vou fazer um vídeo explicando o que eu prefiro dos Power Rangers. E a minha temporada favorita é Power Rangers Força do Tempo. Uma temporada maravilhosa, né? Tem gente que prefere muitos mais do que Força do Tempo, mas eu sei que não existe uma temporada melhor do que Força do Tempo. Uma temporada como essa é difícil de achar. Ela foi adaptada de Mirai Sentai Time Ranger de 2000, ou seja, a Força do Tempo de 2001. E também nós temos nossos protagonistas, Wes Collins, o Ranger Vermelho, Jan Scott, a Ranger Rosa, a minha Ranger Rosa favorita, minha Princesa Rosa, Lucas Kendall, Ranger Azul, Cat Walker, Ranger Amarela e Trip Regis, Ranger Verde. Onde a história deles começa lá no ano 3000, onde eles estavam atrás de um criminoso chamado Hanzik, que é um dos vilões mais fantásticos e também um dos mais emocionantes. E também um vilão bem original, assim como Lord Zed. E uma das suas crueldades é que ele odeia a raça humana e ele quer se vingar de todos. E no primeiro episódio ele já começa matando o Ranger Vermelho. Não, pera um pouco, o Ranger Vermelho. Não, esse não é o Ranger Vermelho protagonista, né? É que esse é o Ranger Vermelho do ano 3000, que originalmente era Alex Drake, que era o líder da equipe, mas quando ele morre, ele entrega o seu morfador à sua noiva Jen, que era a Ranger Rosa, para assumir a liderança do grupo. E com isso, os Rangers seguem o Hanzik e sua trupe até o ano 2001, onde a Jem era líder, né? Já te falei, né? E o engraçado é que eles nem precisam de disfarce para poder vasculhar a área, né? E durante suas investigações, eles encontram alguém que não é o Alex, e sim o Wes Collins, que é fisicamente idêntico ao Alex, mas não era. E como os Rangers perceberam que, como eles viajaram para o ano 2001 e sem o Ranger vermelho para morfar, né, os outros morfadores ficaram travados. Então eles acharam que se o Wes usar o morfador, eles travariam os outros morfadores. E assim, então, o Wes se torna o novo Ranger vermelho. E assim surge os Rangers da Força do Tempo, em 2001. Nossa, eu adorava essa temporada. Eu assistia tanto na TV Globo em 2003 ou 2004. Bons tempos. E as armas são fantásticas, incríveis. E os Zords, nem se fala. Eles tinham uma modalidade incrível que eles podiam variar. Power Rangers, Megazord Força do Tempo Azul, que é o mais rápido. Modo Vermelho, que é o mais forte. E também tem o Zord Sombra do Tempo, que é um dos mais bonitos, com um designer tão bem feito. E também as combinações, o Megazord Sombra do Tempo modo vermelho, modo azul, uau! E também surgiu outro personagem chamado Eric Myers, um ex-colega de Wes que sempre o invejou porque o Wes era rico e o Eric não. E o Eric trabalhava para os Guardiões de Prata. E quando o Eric descobriu que o Wes era o Ranger Vermelho, ele também queria ser um Ranger. E aí ele acabou encontrando o Morfador Quanto, que o transformou Ranger Quanto, sendo um dos Rangers mais anti-heróicos, porque enquanto os outros Rangers lutavam para proteger as pessoas, o Ranger Quanto só lutava para provar que seria melhor que o Ranger Vermelho e qualquer outro Ranger. Bem Vegeta isso, hein? Mas o seu Zord era fantástico. O Quantasauro Rex, que também virava um Megazord. Uau! Nossa, eles não erram nunca nesse design. E também tínhamos um vilão, como Fracas, um sujeito que fingia ser o braço direito do Hanzik, só que na verdade ele era um humano chamado Louis Ferrick, um cientista que curou o Hanzik, mas como foi que o bandido retribuiu? Destruindo seu corpo e ele manteve seu cérebro na ligação de robôs, tornando um ser tão cruel quanto o Hanzik, com o objetivo de apunhalá-lo pelas costas. E também temos outros arcos importantes, tipo, o pai do Wes descobrindo que seu filho era um Ranger, e embora não tenha aceitado, ele queria que seu filho seguisse seus passos, né? E também episódios que focavam mais no relacionamento da Jen com o Wes, né? Já que ambos são os protagonistas, né? E como a Jen era líder e o Wes era o vermelho, ou seja, sublíder, né? E também o retorno do Alex, porque de tanto que os Rangers ficaram no passado, que era o ano 2001, eles acabaram alterando o futuro e isso fez com que o Alex voltasse à vida e assumisse a liderança como Ranger Vermelho.
E um dos momentos mais emocionantes foi nesse arco, foi quando o pai do Wes decidiu enfrentar o Hanzik, mostrando que sente orgulho do seu filho ser um Power Ranger. Ele podia ter morrido, mas depois que o Alex percebeu que os Rangers estavam melhor com o Wes, ele salva a vida do pai do Wes, que decidiu aceitar o seu filho como Ranger, sentindo muito orgulho dele e que seu lugar é com eles. E também teve uns Battleiders maneiros. Sabe, Battleider, daquelas armaduras que geralmente só os Rangers vermelhos durante a Era Saba. Até uma boa parte da Disney tem. E o Ranger Quanto não foi exceção. Mas o mais bonito foi do Ranger vermelho com a armadura do Cavaleiro de Fogo. Indo para a reta final, tivemos o episódio da Circuito, dedicado à atriz Tui Trang. Vou colocar um vídeo dela no finalzinho, lá no card, para vocês também verem. Mas eu acho que nem precisa, porque já tem mais de 1000 visualizações. Mas eu ficaria agradecido se vocês puderem ver todos os outros meus vídeos. Obrigado. E também o Alex avisa que os Rangers precisam voltar, porque se eles ficarem, eles não vão sobreviver. Então todos os Rangers tiveram que voltar para o ano 3000, menos o Wes, que pertencia ao ano 2001. E a Nadira, que era a filha do Hanzik, ela acabou ajudando os Rangers num parto, dando luz a um bebê de uma mulher que estava grávida. Isso fez a Nadira repensar os seus atos e pensar que talvez esse ódio que seu pai nutria pelos humanos não fosse algo que ela esperava. Enquanto isso, o Wes sabia do seu destino, então ele decidiu salvar seus amigos, mandando ele para o ano 3000, se sacrificando por uma boa causa. E foi nesse momento que o Wes tenta convencer o Eric de que eles precisariam trabalhar juntos, né? Que eles deveriam deixar de lado suas diferenças, né? E eu digo que esses dois têm uma relação muito parecida com a do Goku e do Vegeta. O Wes seria o Goku, o Eric o Vegeta. E foi nesses momentos que o Eric finalmente entendeu a importância de ser um Ranger e esse meio que se sacrifica para salvar o Wes, seu pai. E aí então ele acaba entregando o seu morfador para o Wes, para que ele pudesse controlar ou contratar o Rex, para que ele não caísse nas mãos do Hanzik e do Frax. Enquanto isso, de volta no 3000, o Alex fala que o Wes não sobreviveu. E os Rangers então queriam voltar lá para ajudá-lo, né? Então, eles tiveram que enfrentar o Alex para poder voltar para o ano 2001. E aí começa a batalha final dos Rangers da Força do Tempo. Essa cena épica dos Rangers derrotando o Fracas e da batalha final contra o Hanzik, o Ranger Vermelho usando sua armadura de batalha, só que isso causou uma grande explosão. O Wes sobrevive, né? Afinal, ele não é o Alex, mas o Hanzik fica todo desfigurado. E quando ele pensa ter acertado um dos Rangers, ele acertou sua filha Nadira, que estava protegendo um bebê. Foi quando a Nadira fez o seu pai entender que nem todos os humanos que eles odiavam eram tão ruins assim. E quando o Hanzik percebeu que o seu ódio quase matou a sua filha, que era a única pessoa que ele mais amava além dele mesmo, ele decide se entregar aos Rangers. Nossa, um vilão se rendendo assim no final, por essa não esperava. Com isso chega o dia da despedida. Os Rangers voltando para o ano 3000. Foi uma despedida muito triste, principalmente entre o Wes e a Jen, que finalmente declararam o amor que um sentia pelo outro. E foi aí que então o Sr. Collins, pai do Wes, finalmente entendeu o benefício lá que os Guardiões de Prata faziam e decidiu que eles lutariam não por dinheiro, e sim para ajudar as pessoas e queria que o Wes fosse o líder. O Wes só aceitou com a condição de que o Eric fosse seu parceiro, pois agora os dois deixaram de serem rivais e se tornaram bons amigos. E aí termina Força do Tempo, uma das melhores temporadas. Na minha opinião, é a melhor de todas. E é claro que eu não vou desmerecer outras, as outras boas, como Mighty Morphin, Espaço e RPM, e também algumas lá que podem não estar lá no pódio, mas são boas e me marcaram bastante, como Galáxia Perdida, Força Animal, Tempestade Ninja, Tino Trovão e SPD. E uma curiosidade rapidinha. Sabendo que o Ranger Quantum com vermelho escuro é equivalente ao Hollow Soldier lá de Kill Ranger, eu fiz uma versão estendida dos Power Rangers da Força do Tempo. Isso parece bem Kill Ranger, né? Obrigado.